Fala galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, continuando então nossas aulas sobre sociedade colonial, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escravismo, tá legal? Uma parte muito importante dentro da nossa estrutura social do período colonial, certo? Que tem reflexos até hoje. Bem moçada, em primeiro lugar, eu quero explicar que a escravidão, pessoal, a escravização de pessoas, ela é uma forma absoluta de violência, certo? A violência não apenas física, mas a violência social, a violência psicológica, a violência cultural, enfim. Tanto é uma ação de violência, pessoal, que as diferentes sociedades ao longo da história que praticaram a escravidão, elas criaram justificativas para isso, certo? Justificativa para você tratar uma pessoa como coisa, né? Os escravos, os escravizados passavam por um processo de coisificação, por isso era uma violência social, psíquica e cultural, tá legal? Como sempre houve, a gente sempre encontra aqui, eu posso generalizar, tá pessoal? Como a gente encontra bastante justificativas para a prática da escravidão, a gente não deve considerar como algo natural, porque aquilo que é natural, aquilo que é aceito por uma grande maioria, não necessita de justificativas, não é isso, moçada? Se tem justificativa é porque eu quero de alguma forma te convencer de que algo ruim, na verdade, não é tão ruim assim, ou até pode ser bom, tá? Então, esse é um problema. E para começar a nossa aula sobre escravismo, moçada, eu quero combinar algo com vocês sobre o conceito de escravizado ou escravizada e escravo e escrava. A terminologia, a palavra, certo? Durante muitos anos, pessoal, foi a forma como eu aprendi, talvez vocês também tenham aprendido dessa forma, a gente utiliza muito a palavra escravo. Mas percebam, pessoal, pensem comigo, como há diferença na palavra escravizado em relação à palavra escravo? Olha só, você consegue perceber a diferença? Pessoal, perceba como a palavra escravo, ela traz um sentido de perenidade, né? Um sentido de eternidade desta condição de escrava, um sentido de naturalidade, a pessoa ela é escrava, certo? Enquanto o termo escravizado, pessoal, já tem uma conotação diferente, de uma situação que é transitória. A pessoa pode nascer escravizada, ela pode morrer escravizada. No entanto, pessoal, esta condição foi imposta ao seu grupo, ao grupo desta pessoa, em algum momento, tá? Porque as pessoas nem não é desde sempre que foram escravas. Então, nós devemos preferir utilizar o termo escravizado ao invés de utilizar o termo escravo. E isso depende de prática, tá, pessoal? Eu tenho me policiado muito, falava escravo muitos anos, né? E agora eu tenho mudado, né? É a prática. Vamos pensar agora em escravizado. E você no vestibular, numa segunda fase, também prefira este termo, tá legal? Escravizado, porque denota o sentido de uma condição imposta. Beleza, moçada? Vamos seguir aqui? Bom, pessoal, em relação ao Brasil colonial, houve escravidão indígena no Brasil colônia, tá? Até o século XVIII, né, com o Marquês de Pombal, ali sim vem a proibição total da escravidão indígena, né? E também muitos indígenas morreram, então a escravidão indígena praticamente termina naquele momento. A escravidão indígena, pessoal, ela foi inicialmente empregada no extrativismo de pau-brasil, né, na extração do pau-brasil, através do escambo, tá certo? Mas ela sempre foi menos praticada no Brasil. E por quê? Quais são os motivos? Primeiro, é uma prática menos lucrativa do que a escravidão africana. E por quê? Porque o indígena estava nesse território, certo? O tráfico de escravos, de escravizados, pessoal, olha só, estou me policiando. O comércio de escravizados muitas vezes se dava sem moeda, pessoal, de um produto para o outro. Então, um navio de negros africanos que vinha ao Brasil trocavam os africanos por açúcar, certo? E este açúcar era exportado. Os comerciantes escravizados pegavam açúcar para levar para a Europa. E o indígena estava aqui. Se eu dou açúcar para alguém que está aqui, ele não tem condição de levar para a Europa. Então, era um comércio que não era lucrativo, nem para os comerciantes, que aqueles que queriam escravizar indígenas, e muito menos para a coroa portuguesa, porque ela não conseguia controlar e cobrar impostos deste comércio que é pouco praticado. Não é interessante para a coroa. Pelo contrário,
a partir da condenação da Igreja Católica, né, da escravização do que chamavam de gentil, gentil com o, tá, pessoal? Gentio. Gentil é o nome que se dava aos indígenas do Brasil, nas pessoas que eram ingênuas, consideradas ingênuas, né? Olha o etnocentrismo aqui, pessoal. Ingênuas porque não conheciam o verdadeiro Deus, a verdadeira fé. A Igreja Católica, pessoal, combatia a escravidão porque via no indígena, dentro do contexto das reformas protestantes, tá? Possíveis católicos, né? A Igreja Católica vai se esforçar pela conversão e pelo batismo, né? Pela congregação de católicos entre as populações ameríndias, né? Aqui do continente americano, claro. Foi proibida a escravização de indígenas, né? Foi proibida pela coroa portuguesa, mas, tomem cuidado, tinha uma exceção, certo? A chamada Guerra Justa. Pessoal, esta exceção vai ser fonte de muitos problemas ao longo da história colonial, certo? O que era essa guerra justa? Era o seguinte: se os indígenas não aceitassem a catequese, se o indígena tentasse resistir à colonização portuguesa, indígenas que praticavam a antropofagia, né, o canibalismo, nessas ocasiões seria considerado uma guerra justa você apreender aqueles indígenas e fazê-los escravizados, né, e torná-los escravos, tá certo? Viam-se esses indígenas como pessoas inconversíveis, né, pessoas que seriam incapazes de se converter ao catolicismo e por isso poderiam ser escravizadas. Por que isso gera problema? Porque, principalmente na região de São Paulo, uma região mais pobre, havia muita escravidão indígena. Essa é uma relação importante, tá, pessoal? Geralmente, em regiões pobres do Brasil, a escravidão indígena era mais praticada. E por quê? Porque o escravizado africano custava mais caro, beleza? E aí a solução era escravizar ou comprar escravizados indígenas. Em São Paulo, os bandeirantes, que a gente vai estudar em algum momento, tá, pessoal, mais adiante, eles capturavam indígenas para vender como escravizados. E aí, mesmo que fossem indígenas que poderiam ser catequizados, eles usavam como argumento a guerra justa. Só que até se comprovar, pessoal, os jesuítas tentavam defender, então jesuíta e bandeirante vão brigar o tempo todo, os jesuítas denunciando os bandeirantes dizendo que era guerra justa, enfim, e a coroa portuguesa, através dos governadores gerais, dos donatários, ficavam perdidos, tá certo? E enquanto isso, indígenas sendo mortos, indígenas sendo trucidados pelos bandeirantes, tá legal? Outro motivo, pessoal, era a própria resistência dos indígenas contra a escravidão. Né? Em algum momento que tentaram escravizar indígenas, eles fugiam das fazendas com mais facilidade do que os escravizados africanos que não conheciam esse território. Os indígenas, por conhecerem esta terra, tinham mais facilidade e conseguiam fugir para o interior do Brasil. Bom, passado alguns anos, alguns séculos, pessoal, da colonização portuguesa, a escravidão indígena ela se torna insustentável, né, ou impraticável, pela própria diminuição da população indígena, ou por morte, né, doenças, assassinatos, ou então populações indígenas que fugiram para o interior do Brasil, saíram do litoral onde os portugueses chegavam, né, colonizaram primeiro e foram para o interior, tá? O que viabiliza a escravidão desses povos, tá legal? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos ver sobre a escravidão africana agora. Essa sim aplicada em larga escala no Brasil. E por quê? O primeiro motivo é econômico, beleza? O tráfico negreiro, o comércio de escravizados era extremamente lucrativo para o comerciante de escravizados e para a coroa portuguesa que pegava impostos deste comércio, tudo bem? Além disso, era uma escravidão que não era condenada pela Igreja Católica, tá? Muitas vezes alguns padres até tentaram justificar a escravidão de negros africanos como se fosse uma forma de penitência para eles salvarem a sua alma, já que eles acreditavam em ídolos falsos e deuses falsos, etc, tá? A maior parte pensava desta forma, beleza? Mas nós temos, dentro da Igreja, tá, católica, padres que se colocaram contra a escravização de africanos, de indígenas, de qualquer outra pessoa, beleza? Havia, então, posições contrárias, minoritárias, mas havia posições contrárias dentro da Igreja Católica, tá? Contrárias à escravização de africanos também. Bom, moçada, a escravidão,
de negros africanos começa a partir do contato entre portugueses e africanos, quando os portugueses foram fazer as grandes navegações, né, fizeram o périplo africano, fundaram feitorias na costa africana e começaram a estabelecer relações comerciais, certo? Dentre os produtos que eles trocavam, passaram a trocar pessoas, pessoas que já eram escravizadas por povos da África. Mas aqui, pessoal, quero que vocês tomem cuidado. Em primeiro lugar, a África é um grande continente extremamente diversificado, pessoal. É um continente absolutamente plural em relação a etnias e a culturas. O que os portugueses conhecem, pessoal, neste momento da história, são alguns pontos da costa africana e alguns povos que praticavam a escravidão. No entanto, a escravidão que era praticada por esses povos em alguns territórios da África, pessoal, elas tinham um caráter étnico, diferente da escravidão imposta pelos portugueses, que tem essencialmente um caráter econômico, tá? Para gerar acumulação de riqueza. A escravidão na África, pessoal, tinha um caráter étnico, porque era uma forma de ostentação, você vencer o inimigo e escravizar ele. E esse escravizado ou escravizada passava a fazer parte da família do seu proprietário. E se esta pessoa, que é de uma tribo rival, passasse a adotar a cultura de quem o escravizou, essa pessoa recebia a liberdade, podendo até se casar com outras mulheres daquela tribo ou homens daquela tribo. Então é um caráter étnico, pessoal, que seria de orgulho das identidades. Falar, Moraes, se é só isso, então eu me converto para outra cultura, outra etnia, começo a acreditar na religião deles. Não, pessoal, porque a etnia era algo muito valoroso para essas pessoas, era algo muito valioso para essas pessoas. Então não era algo tão simples assim como é para nós hoje, que não ligamos muito para isso, tá legal? Ou pensamos que não ligamos, né? Então isso era um caráter muito forte, não era tão fácil essa decisão. Mas, como eu disse para vocês, não são escravidões, pessoal, não são sistemas escravistas iguais, não são sistemas escravistas, pessoal, polares, eles não estão no mesmo patamar, eles não podem ser atribuídos o mesmo valor ou o mesmo significado para esses dois sistemas. É um erro, tá? Não é um erro compará-lo, claro que vocês podem comparar, sem problema. O problema é tentar justificar a escravização de povos africanos aqui no Brasil, dizendo o seguinte, eles também escravizavam. Não, e daí? E daí? Mas é uma escravidão... Opa, olha só, pessoal, você viu uma visita aqui. Era uma escravidão diferente, pessoal. Aqui no Brasil com viés econômico, certo? E na África com viés étnico. Cuidado com esta relação. Tá legal, moçada? Bom, continuando aqui, pessoal, falei para vocês, né, que o tráfico negreiro, né, o comércio de escravizados vai ser algo muito lucrativo para Portugal. E esta troca, pessoal, comercial era feita sem moeda, né, porque a metrópole limitava a circulação de moedas aqui na colônia. Então se estabelece o famoso comércio triangular, que basicamente faz parte, né, a América, a Europa e a África. Então, pessoal, vocês podem ouvir falar ou ler sobre o comércio triangular entre Brasil, Europa e África, África, América Central e Europa, África, Estados Unidos e Europa, tá? Tudo é comércio triangular, na verdade é comércio quadrangular, né? Brasil, América Central, enfim, é que os produtos são parecidos nessa região aqui da América, América Central, sul dos Estados Unidos, ou Cuba, né, os arquipélagos ali da América Central, com o Brasil, né? Produtos tropicais basicamente se produz ali. Então os portugueses ganhavam dinheiro fazendo o seguinte, moçada, pegavam produtos europeus, né, produtos da Europa, pólvora, armas de fogo, tecido, peças de metais, né, peças de metalurgia, enfim, e trocavam esses produtos por produtos africanos, marfim, cobre, ouro e pessoas, tá, escravizados. Cada vez mais os escravizados, pessoal, vão ser o produto preferido dos portugueses. E aí, deixava os produtos europeus na África, pegava os escravizados e trazia ao Brasil, beleza?
Esses escravizados eram vendidos para os senhores de engenho aqui em troca de açúcar. Esse açúcar os portugueses levavam para a Europa e trocavam por produtos europeus, beleza? Produtos europeus na África, África escravizados Brasil, Brasil açúcar, Europa. Esse é o comércio triangular, tá? Sem muito mistério, né, pessoal? Bom, a partir da intensificação, pessoal, do comércio de escravizados, conforme os engenhos foram se desenvolvendo no Brasil, se intensifica esse comércio de escravizados, correto? E Portugal, que ou capturava, né, os comerciantes portugueses, ou eles capturavam tribos africanas para escravizar, ou compravam escravizados que foram capturados por outros povos da África, como o Reino do Congo, por exemplo. O Reino do Congo é muito famoso por ter feito uma aliança política e econômica com Portugal, inclusive com a conversão do imperador do Congo ao catolicismo, né? Os congoleses vão sendo convertidos ao catolicismo para se aproveitar melhor na sua região, se aproveitar melhor dessa amizade, dessa aliança com Portugal, que fornecia a eles arma de fogo e eles se tornavam mais fortes militarmente na sua região, expandindo o seu território sobre outros povos. Esses outros povos, pessoal, que eram derrotados, eram feitos de escravos e trocados com os portugueses por mais arma de fogo. Estão entendendo, pessoal, onde eu quero chegar? Conforme os portugueses intensificavam o comércio de escravizados, os povos africanos, as várias etnias, começavam também a intensificar a captura de escravizados. Isso vai gerar guerras internas, vai gerar a desestruturação econômica, social de várias etnias africanas ao longo do litoral africano, certo? E os portugueses conseguiram algumas regiões que são as principais regiões de comércio de escravizados, né, com Portugal, e a maior parte desses escravizados vem para o Brasil, tá, pessoal? Calcula-se, moçada, que 50% dos escravizados que vieram para a América ficaram no Brasil. Tá? Então, metade ficou no Brasil, a outra metade se espalha pelo restante da América. 4 regiões principais, pessoal, o Golfo da Guiné, Costa da Mina, região de Angola e Moçambique. Regiões onde alguns países, né, falam português até hoje. Bem, esses escravizados, pessoal, que chegavam, né, às Américas e aqui no Brasil, eles vinham de povos diferentes da África, tá? Não se esqueça, pessoal, o que eu falei no início, tá? A África é um grande continente com uma diversidade étnica enorme. Então são povos, às vezes, de diferentes etnias, que não falam nem a mesma língua. Algumas pessoas não teriam com quem conversar, tá, pessoal? Porque o outro escravizado era de outra etnia que não entendia a sua língua. E aí, moçada, essas pessoas que foram coisificadas, né, as pessoas perderam a sua liberdade, chegavam aqui no Brasil, as famílias eram separadas, recebiam um nome cristão, né, um outro nome de batismo, um nome português ou um nome europeu, elas perdiam a sua identidade, certo? E, na verdade, uma das formas de resistência que esses escravizados vão ter no Brasil é de não perder totalmente a sua identidade, mas de tentar reconstruir a sua identidade. E esta reconstrução, pessoal, vai se dar no local onde eles vão ficar. Essa reconstrução vai se dar, pessoal, misturando aspectos das várias etnias que estão no Brasil como escravizadas. Essas etnias começam a fazer uma síntese. Nós chamamos isso, pessoal, de sincretismo, mistura, tá? Começa a misturar aspectos de várias culturas diferentes, formando uma nova cultura que não é só africana mais e não é só brasileira, mas a junção de coisas, né? O sincretismo, a junção de matrizes culturais. É a cultura afro-brasileira nascendo, tá certo? Esse sincretismo explica, pessoal, essa relação da África com o local. Por que, por exemplo, no Brasil surge a capoeira, festas religiosas de negros especificamente, formas de religiosidade como a Umbanda e o Candomblé, e nos Estados Unidos, onde teve escravidão de negros africanos, não houve o nascimento dessas características culturais. Porque lá, pessoal, os afro-americanos, né, afro-estadunidenses, vão recriar outras formas de cultura afro, tá certo? Mais ligada à existência deles no local, certo? Por exemplo, os negros africanos vão ser
ao longo da história dos Estados Unidos, né, eles vão se voltar muito mais ao protestantismo, religiosamente falando. A Umbanda e Candomblé praticamente a gente não encontra nos Estados Unidos, certo? Enquanto aqui no Brasil isso vai ser uma forte presença desde sempre. E então, pessoal, essa é uma das formas de resistência, né? A resistência cultural. Negros que vão tentando adaptar o catolicismo às suas crenças antigas, né? São Jorge é um santo, né, católico, mas é também uma figura do candomblé, é um orixá, tá certo? Então, os negros eles estão mantendo ainda alguns vínculos com as suas origens culturais, tá legal? Além dessa forma de resistência, de sobrevivência dos escravizados aqui no Brasil, pessoal, tinha também as resistências como fugas, formação de quilombo, assassinato de senhores, né? Suicídio, mãe matando o próprio filho, né? A mãe abortando de propósito para que o filho não nascesse ou a filha não nascesse escravizada. A escravizada se tornar ama de leite ou mucama do senhor, que era uma forma de sobreviver à vida difícil no campo, né? A ama de leite era aquela que engravidava mais ou menos na mesma época da sinhazinha, né, da esposa do senhor de engenho ou de uma filha dele, e ela que dava de mamar para a filha ou para o filho do senhor de engenho, né? E a ama de leite, ela passava a viver no ambiente doméstico, assim como a mucama. A mucama seria uma parceira sexual do senhor de engenho. Ela era retirada do eito, colocado dentro da casa, e a vida dela ficava menos difícil. Olha só, não estou falando fácil, tá? Mas menos difícil. Era uma forma de sobrevivência, uma forma de resistência. Tá legal, moçada? Bom, pessoal, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido os aspectos sobre a escravidão no Brasil. A gente se vê na próxima aula, moçada. Um abraço, até mais.